Ele só queria uma mesa, uma única mesa. Mas o gerente olhou para ele e disse: "Não temos, e se tivéssemos, não seria para gente como você." Ninguém imaginava o que aquele homem tinha vindo pedir. E quando a verdade apareceu, o restaurante inteiro parou. Augusto parou na porta do restaurante La Fontaine e respirou fundo 3 vezes antes de empurrar o vidro. As mãos tremiam, não de medo, mas de uma mistura de esperança e desespero que só quem carrega um peso invisível consegue entender. Ele sabia que estava fora do lugar. A roupa surrada, o tênis com furo na lateral, o cheiro de sabão barato que não disfarçava dias sem dormir direito. Mas ele precisava estar ali, não por ele, nunca foi por ele. O salão estava lotado, mesa após mesa ocupada por gente que nem olhava para o preço do cardápio. Mulheres com vestidos que custavam mais que o aluguel dele. Homens de relógio brilhando no pulso, conversando alto sobre negócios e viagens. Tudo ali gritava luxo. Tudo ali gritava que Augusto não pertencia àquele mundo. E todo mundo percebeu isso no segundo em que ele cruzou a porta. O silêncio foi quase instantâneo. Não aquele silêncio educado. Foi o tipo de silêncio que julga, que condena. Olhares atravessaram Augusto como facas. Uma senhora de cabelo preso num coque perfeito franziu o nariz e sussurrou algo para o marido. Um grupo de jovens na mesa do canto começou a rir baixinho, um deles já com o celular na mão, pronto para gravar. Augusto engoliu seco e continuou andando. Cada passo pesava toneladas. Fábio Mendes, o gerente, estava perto da recepção ajustando a gravata quando viu Augusto se aproximando. Ele tinha aquele tipo de postura que grita superioridade. Costas retas, queixo erguido, sorriso de plástico que nunca chegava nos olhos. Usava terno italiano, cabelo penteado para trás com gel demais e tratava cliente como troféu e funcionário como ferramenta. Quando viu Augusto, o sorriso sumiu. Os olhos percorreram o homem de cima a baixo com nojo mal disfarçado. Augusto parou na frente dele e tentou sorrir. A voz saiu baixa, quase um pedido de desculpas por existir. "Boa noite. Eu gostaria de fazer uma reserva." Fábio cruzou os braços. Nem respondeu de imediato. Só ficou olhando, fazendo Augusto se sentir ainda menor. A garçonete Lúcia, que passava com uma bandeja, diminuiu o passo. Ela conhecia aquele olhar do chefe. Já tinha visto antes. Nunca terminava bem. "Reserva." Fábio repetiu a palavra como se fosse piada. "O senhor quer fazer uma reserva, aqui, no La Fontaine?" "Sim," Augusto respondeu, a voz um pouco mais firme agora. "Para daqui a 3 dias, jantar de aniversário, é muito importante para mim." Fábio soltou uma risada curta, seca. Olhou para o lado, como se esperasse que alguém confirmasse que aquilo era ridículo. E teve gente que confirmou. Uma mulher na mesa mais próxima comentou alto o suficiente para ser ouvida. "Que absurdo! Qualquer um entra aqui agora?" Augusto sentiu o rosto esquentar. Não de vergonha, de dor, mas continuou firme. "Eu tenho dinheiro para pagar. Não vim pedir nada de graça. Só quero uma mesa." "Não temos mesa!" Fábio cortou, a voz fria como gelo. Augusto piscou, confuso. "Mas o restaurante está cheio. Daqui a 3 dias deve ter..." "Não temos mesa," Fábio repetiu agora mais devagar, cada palavra saindo como um tapa. "E se tivéssemos, não seria para o senhor." O salão inteiro congelou. Até os garçons pararam de se mover. Lúcia sentiu o estômago revirar. Ela queria dizer alguma coisa. Queria gritar que aquilo estava errado, mas o medo de perder o emprego falou mais alto. Ela abaixou a cabeça e continuou andando. Augusto deu um passo para frente. As mãos já não tremiam mais. Tremiam os lábios agora. "Eu não vim aqui causar problema. Eu só preciso fazer um pedido. Um único pedido." "Pedido?" Fábio riu, mas era uma risada cruel, sem humor. "Pedido se faz em lanchonete, meu amigo. Aqui é restaurante de verdade. Pra gente de verdade." A frase ecoou no salão como um trovão. Gente de verdade.
As palavras queimaram dentro de Augusto. Ele olhou em volta, viu os celulares apontados para ele, viu os sorrisos maldosos, viu a indiferença. E viu, no fundo do salão, uma mulher mais velha que desviou o olhar, envergonhada. Ela sabia que aquilo estava errado, mas ninguém ia fazer nada. Augusto deu mais um passo. Agora estava tão perto de Fábio que dava para ver o reflexo das lágrimas começando a se formar nos olhos dele. Por favor, a voz saiu quebrada. Só me deixa fazer o pedido. Eu imploro. Fábio colocou a mão no ombro de Augusto. Não foi um toque agressivo, foi pior, foi condescendente, como se estivesse lidando com uma criança perdida. Olha, sei lá qual é a sua situação, mas aqui não é lugar para você. Vai procurar um lugar mais adequado. E então, com um empurrão gentil, mas firme, Fábio começou a guiar Augusto de volta para a porta. O homem não resistiu. Só deixou ser empurrado, os pés arrastando no chão de mármore que brilhava tanto que refletia a vergonha dele. Quando chegaram na porta, Fábio abriu o vidro e praticamente colocou Augusto para fora. Boa noite, ele disse com aquele sorriso falso de volta no rosto, e fechou a porta. Augusto ficou do lado de fora, na calçada, sob a luz amarela do poste. As ruas estavam movimentadas. Carros passando, gente andando apressada. Ninguém prestou atenção nele. Ninguém viu quando a primeira lágrima escorreu pelo rosto. Nem quando a segunda veio. Nem quando ele colocou as mãos no rosto e soluçou baixinho, o corpo tremendo inteiro. Dentro do restaurante, a vida continuou. As conversas voltaram. As risadas ecoaram. Alguém comentou: coitado do homem, mas é assim mesmo, né? Cada um no seu lugar. Lúcia estava na cozinha quando ouviu a frase. Ela apertou a bandeja com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Uma das cozinheiras, vendo a expressão dela, perguntou o que tinha acontecido. Lúcia só balançou a cabeça. Não conseguia falar. Porque se falasse, teria que admitir que tinha visto um homem ser humilhado e não fez nada. E essa verdade doía mais do que conseguia suportar. Do lado de fora, Augusto enxugou o rosto com as costas da mão. Respirou fundo. Olhou para cima, para o céu escuro da cidade, onde as estrelas não apareciam mais. E sussurrou tão baixo que só ele mesmo ouviu. Desculpa, Marina. Eu tentei. Ele virou as costas para o La Fontaine e começou a caminhar. Cada passo doía. Não nos pés. Doía no peito. Doía na alma. Ele tinha falhado. De novo. Mas o que ninguém ali dentro sabia, o que Fábio não imaginava, o que os clientes rindo jamais poderiam adivinhar, era que aquele homem não tinha vindo pedir comida. Não tinha vindo pedir caridade. Augusto tinha vindo fazer um pedido. Um único pedido. O último pedido que importava na vida dele. E o motivo desse pedido, o peso que ele carregava, a verdade por trás daquelas lágrimas era algo tão devastador que, quando viesse à tona, ninguém no La Fontaine conseguiria dormir em paz de novo. O celular de Fábio começou a vibrar antes mesmo do sol nascer. 1 vez, 2, 5, 10. Ele acordou irritado, pegou o aparelho da mesinha de cabeceira e viu a tela explodir em notificações. Mensagens, ligações perdidas, marcações em redes sociais, tudo ao mesmo tempo. Ele piscou, confuso, ainda com sono nos olhos. Abriu o aplicativo de mensagens e viu dezenas de links, todos iguais, todos apontando para o mesmo vídeo. Ele clicou e sentiu o mundo desabar. Lá estava ele, na tela do celular, empurrando um homem para fora do restaurante. A voz dele, clara e cruel. Não temos mesa, e se tivéssemos, não seria para o senhor. As risadas ao fundo, os celulares gravando. E Augusto, aquele homem de roupas simples, sendo humilhado enquanto todo mundo assistia como se fosse entretenimento. Fábio olhou para o contador de visualizações. 3,5 milhões. 3,5 milhões de pessoas tinham visto aquilo. E os comentários eram uma avalanche de ódio. Esse gerente é a escória da humanidade. Boicotem esse restaurante.
Gente assim não merece trabalho. Humilhar um ser humano desse jeito, que nojo. Fábio largou o celular na cama como se queimasse. As mãos tremiam. O coração batia tão forte que doía no peito. Ele levantou, foi até o banheiro, olhou para o próprio reflexo no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, não gostou do que viu. Quando chegou ao La Fontaine 2 horas depois, o clima estava diferente. Os funcionários o olhavam de um jeito estranho. Sussurros paravam quando ele passava. Lúcia, a garçonete, nem cumprimentou. Só desviou o olhar e continuou organizando as mesas. Fábio sentiu um arrepio subir pela espinha. Algo estava muito errado. A secretária do 2º andar desceu correndo. Senhor Fábio, o senhor Salles quer falar com o senhor. Agora. É urgente. Fábio subiu as escadas com as pernas pesadas. Cada degrau parecia mais difícil que o anterior. Ele bateu na porta do escritório e ouviu a voz de Otávio, séria, sem o tom amigável de sempre. Entra! Quando Fábio abriu a porta, viu que Otávio não estava sozinho. Havia uma mulher sentada na cadeira em frente à mesa. Ela usava um tailleur cinza impecável, cabelos presos num rabo de cavalo apertado, óculos de armação fina. Carregava uma pasta de couro marrom e um tablet. E quando ela olhou para Fábio, foi como se o ar saísse da sala. Senta, Otávio ordenou. Fábio sentou. A mulher não tirou os olhos dele. Esse é Fábio Mendes, o gerente, Otávio disse, a voz tensa. Fábio, essa é a doutora Renata Figueiredo. Ela é advogada e representa o homem que você expulsou ontem à noite. Fábio sentiu o estômago revirar. Eu posso explicar? Não precisa, Renata o interrompeu. A voz era calma, mas havia uma frieza nela que cortava. Eu já vi a explicação. 3,5 milhões de pessoas também viram. Ela pegou o tablet, tocou na tela algumas vezes e virou o aparelho para Fábio. O vídeo começou a tocar. Fábio viu a própria cara aparecendo. Viu o desprezo nos próprios olhos, ouviu a própria voz destilando crueldade. E quando o vídeo chegou na parte em que ele empurrava Augusto para fora, ele teve que desviar o olhar. Desliga, ele murmurou. Por quê? Renata perguntou, a voz ainda calma, ainda gélida. Você não teve problema em fazer. Por que tem problema em assistir? Fábio não respondeu. Não conseguia. Otávio se levantou da cadeira e caminhou até a janela. Ficou de costas, olhando para a rua lá embaixo. Quando falou, a voz saiu cansada, decepcionada. Eu construí esse restaurante do zero, Fábio. Lavei prato, limpei chão, dormia em cima de saco de farinha porque não tinha dinheiro para aluguel. E construí tudo isso com uma regra: respeito. Respeitar o cliente, respeitar o funcionário, respeitar qualquer ser humano que cruzasse essa porta. Ele se virou. Os olhos estavam vermelhos. E você jogou tudo isso no lixo. Em 2 minutos, Fábio abaixou a cabeça. Senhor Salles, eu sinto muito. Eu não sabia... Não sabia o quê? Renata o cortou. Não sabia que ele era um ser humano? Não sabia que ele merecia dignidade? Que parte disso você precisava saber antes de tratá-lo com respeito básico? Fábio não tinha resposta, porque não tinha resposta mesmo. Renata abriu a pasta de couro. Tirou uma foto e deslizou pela mesa até Fábio. Esse é Augusto Ribeiro. Ele tem 51 anos. É viúvo e essa... Ela colocou outra foto na mesa. Uma menina. Cabelos castanhos longos, olhos grandes e brilhantes, sorriso que iluminava a imagem inteira. Mas havia algo naquele sorriso. Uma fragilidade. Uma tristeza escondida por trás da alegria. Essa é Marina, filha dele. 12 anos. Fábio olhou para a foto. Sentiu um aperto no peito. Marina faz aniversário daqui a 2 dias, Renata continuou. E ela está em tratamento de uma condição muito séria. Os médicos não deram muita esperança. Ela sabe disso e pediu uma coisa para o pai. Uma única coisa. Renata fez uma pausa. Respirou fundo. E quando continuou, até a voz dela, tão profissional até então, vacilou um pouco. Ela queria jantar no restaurante onde a mãe trabalhou,
onde a mãe foi feliz. Antes de tudo desmoronar, o silêncio que caiu sobre a sala foi ensurdecedor. Fábio olhou para a foto de Marina de novo. 12 anos, a mesma idade da sobrinha dele. E, de repente, aquilo deixou de ser abstrato, deixou de ser um número. Era uma criança que só queria um jantar de aniversário. A mãe dela, Renata continuou, agora com os olhos fixos em Fábio, se chamava Helena Ribeiro. Trabalhou aqui como cozinheira por quase 3 anos. Isso foi há mais de uma década. Fábio sentiu o sangue gelar. Helena. Ele lembrava daquele nome, vagamente, mas lembrava. Ela foi demitida quando estava grávida de Marina, Renata disse, e cada palavra era uma facada. Demitida porque pediu para sair mais cedo para fazer um exame pré-natal. O gerente da época a chamou de preguiçosa. Disse que ela estava se aproveitando da gravidez e a mandou embora na hora. Fábio fechou os olhos. Não podia ser. Você se lembra dela, Fábio? Renata perguntou, mas não era pergunta. Era acusação. Ele lembrava. Lembrava da mulher grávida. Lembrava de estar irritado porque ela sempre pedia dispensa. Lembrava de achar que ela estava sendo fraca. E lembrava de demiti-la, sem dó. Sem pensar 2 vezes. Marina nasceu depois da demissão, Renata continuou, a voz mais baixa agora. Helena conseguiu outros trabalhos. Criou a filha com o que tinha. Augusto sempre esteve ao lado dela, trabalhando em 3 empregos para compensar o que você tirou. E quando Marina tinha 6 anos, Helena faleceu em um acidente. Desde então, já faz 6 anos, Augusto cria a filha sozinho. Trabalha em 3 empregos, junta cada centavo. E quando descobriu que Marina estava doente, que o tempo era curto, ele quis dar a ela uma coisa, uma única coisa. Renata pegou a foto de Marina e segurou na frente de Fábio. Um jantar, no lugar onde a mãe dela foi feliz. Antes de você destruir aquilo também. Fábio sentiu as lágrimas começarem a queimar nos olhos. Ele tentou falar. Tentou dizer alguma coisa, mas a voz não saiu. Só saiu um soluço engasgado, patético. Otávio voltou para a mesa, sentou pesadamente na cadeira. O que ele quer, doutora? Processar? Indenização? Renata balançou a cabeça. Não. Augusto não quer dinheiro, não quer vingança. Ele só quer o que veio pedir ontem. Uma mesa. Fábio sussurrou, a voz quebrada. Uma mesa. Renata confirmou. Um jantar de aniversário. Para a filha dele. No lugar onde a mãe dela trabalhou. Onde ela foi feliz antes de tudo desmoronar. Fábio cobriu o rosto com as mãos. E chorou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou pelo que tinha feito. Pelo que tinha destruído. Pela menina de 12 anos que só queria um momento de felicidade antes do fim. Otávio olhou para Renata. Onde eles estão agora? Em casa. Marina teve uma crise ontem à noite. Está fraca, descansando. Otávio se levantou. Pegou as chaves do carro. Me passa o endereço. Vou até lá, agora. Senhor Salles, Fábio disse, levantando a cabeça. Os olhos vermelhos, o rosto molhado de lágrimas. Me deixa ir com o senhor, por favor. Eu preciso pedir desculpas. Otávio o olhou por um longo momento. Havia raiva ali, decepção, mas também havia algo mais, algo que parecia piedade. Você vai, Otávio disse. Mas não é para pedir desculpas. Desculpas não vão mudar nada. Você vai para consertar. De alguma forma, do jeito que for. Renata guardou as fotos na pasta. Levantou. Vou avisar Augusto que vocês estão indo. Ela olhou para Fábio uma última vez. Espero que você entenda o peso do que fez. Porque você não humilhou só um homem. Você quebrou o coração de um pai tentando dar à filha moribunda um momento de alegria. Ela saiu. A porta fechou. E Fábio ficou ali, destruído, quebrado, carregando um peso que sabia que nunca mais conseguiria tirar dos ombros. Otávio pegou o casaco. Vamos. E Fábio? Sim? Se a gente não conseguir consertar isso, se aquela menina morrer sem ter o jantar que ela pediu,
Eu nunca vou te perdoar, e você nunca vai se perdoar também. O endereço que Renata passou levou Otávio e Fábio até um bairro simples na periferia da cidade. Casas pequenas, muros baixos, roupas secando no varal. Crianças brincavam na rua, pipas coloridas dançavam no céu. Era um mundo completamente diferente do La Fontaine. Um mundo onde as pessoas viviam com o que tinham, não com o que queriam ter. Otávio estacionou o carro em frente a uma casa de portão verde desbotado, número 23. Fábio olhou pela janela e sentiu o estômago revirar. Ele não queria estar ali. Não queria encarar Augusto. Não queria ver nos olhos dele o peso do que tinha feito. Mas Otávio já estava descendo do carro e não havia mais volta. Quando tocaram a campainha, uma mulher idosa abriu o portão. Ela tinha cabelos grisalhos presos num coque, avental manchado de farinha e um sorriso gentil que sumiu quando viu a expressão nos rostos dos dois homens. "A senhora é vizinha do Sr. Augusto?" Otávio perguntou. "Sou Dona Celeste. Moro na casa ao lado. Augusto me pediu para ficar com a Marina enquanto ele saiu para resolver umas coisas." Ela olhou para Fábio com desconfiança. "Vocês são quem?" "Somos do restaurante La Fontaine." Otávio respondeu. "Precisamos falar com ele. É importante." Dona Celeste franziu a testa. "Aquele restaurante que humilhou ele? Vi o vídeo. A cidade inteira viu." Fábio abaixou a cabeça envergonhado. Otávio continuou firme. "Por isso estamos aqui, para consertar." A vizinha os estudou por um longo momento. Então suspirou. "Augusto foi no mercado. Mas a menina está aqui. Está descansando no sofá." Ela hesitou. "Vocês querem entrar?" Otávio olhou para Fábio. O gerente estava pálido, mas acenou que sim. Eles entraram. A sala era pequena, mas impecável. Sofá velho, mas limpo. Cortinas remendadas com capricho. Cheiro de café fresco no ar. E no sofá, coberta com um cobertor de crochê colorido, estava Marina. Fábio sentiu o ar sair dos pulmões. Ela era pequena para a idade. 12 anos, mas parecia ter 10. Os cabelos castanhos longos estavam soltos sobre os ombros, a pele pálida demais, olheiras profundas embaixo dos olhos. Mas mesmo assim, mesmo visivelmente fraca, ela tinha um sorriso no rosto. Estava desenhando num caderno velho, lápis de cor espalhados ao redor. Quando viu os dois homens entrarem, Marina ergueu os olhos. Eram olhos grandes, brilhantes, cheios de uma luz que não deveria existir em alguém tão doente. "Oi", ela disse, a voz fina, mas alegre. "Vocês são amigos do meu pai?" Otávio se aproximou devagar, como se tivesse medo de assustá-la. "Somos, sim. Meu nome é Otávio, e esse é o Fábio." Marina olhou para Fábio, e naquele segundo ele teve certeza de que ela sabia. Sabia quem ele era, sabia o que ele tinha feito. Mas ela só sorriu. "Quer ver o que eu estou desenhando?" Fábio se aproximou, as pernas bambas, olhou para o caderno, e o que viu fez algo quebrar dentro dele. Era um desenho de uma mulher. Cabelos longos, sorriso enorme, de avental, segurando uma panela. Ao lado dela, desenhada com traços infantis, mas cheios de carinho, estava uma menininha de mãos dadas com a mulher. No topo da página, escrito com letra caprichada, estava: "Minha mãe, a melhor cozinheira do mundo." "É a sua mãe?" Otávio perguntou baixinho. Marina assentiu, os olhos brilhando. Ela trabalhava num restaurante muito chique. Ela fazia comidas que pareciam obras de arte. Meu pai sempre diz que ela tinha mãos mágicas. Fábio fechou os olhos com força. Mãos mágicas. A mesma Helena que ele tinha demitido. A mesma Helena que ele tinha chamado de preguiçosa. A mesma Helena que agora vivia apenas na memória dessa menina. "Você deve sentir muita saudade dela", Otávio disse sentando na beirada do sofá. Marina assentiu de novo, mas o sorriso não sumiu. "Sinto. Todo dia. Mas meu pai diz que ela está sempre comigo, nos lugares que eu gosto, nas coisas que eu faço." Ela olhou para o desenho. "Meu aniversário é daqui a 2 dias. Vou fazer 12 anos. E eu pedi para o meu pai uma coisa.
O quê? Otávio perguntou, embora já soubesse a resposta. Queria jantar no restaurante onde minha mãe trabalhou, o La Fontaine. Marina falou o nome com reverência, como se fosse um lugar mágico. Ela sempre dizia que era o restaurante mais lindo do mundo, que os clientes eram elegantes, que a comida era perfeita. Ela sonhava em me levar lá um dia. Mas a voz dela falhou. Ela parou de falar por um segundo, respirou fundo e continuou. Mas ela não está mais aqui. Então eu pensei, se eu for lá, se eu sentar numa daquelas mesas, se eu comer a comida que ela fazia, vai ser como se ela tivesse comigo de novo, sabe? Fábio teve que virar o rosto. As lágrimas queimavam nos olhos e ele não queria que a menina visse. Otávio limpou a garganta, a voz embargada. E seu pai foi lá pedir isso? Marina sorriu. Foi, ele juntou dinheiro por meses, guardou cada centavo, ele queria que fosse perfeito, mas quando ele voltou, ela parou. O sorriso vacilou pela primeira vez. Ele voltou chorando, disse que não conseguiu, disse que o restaurante não tinha mesa pra gente. Fábio sentiu uma dor tão aguda no peito que achou que ia desmaiar. Dona Celeste, que estava parada na porta da cozinha, limpou os olhos com a ponta do avental. Mas tudo bem, Marina continuou, e o sorriso voltou, forçado agora, tentando ser forte. Meu pai disse que a gente vai achar outro lugar, um lugar tão bom quanto. Ele sempre dá um jeito. Otávio se inclinou para frente. Marina, olha para mim. Ela olhou. Aqueles olhos grandes, confiantes, cheios de esperança, que não deveria existir em quem sabia que o tempo estava acabando. Você vai ter seu jantar no La Fontaine, Otávio disse, a voz firme. Eu sou o dono do restaurante, e eu te prometo, com tudo que eu tenho, que você vai ter o aniversário mais lindo que já existiu naquele lugar. Marina arregalou os olhos. Sério? Sério. Ela olhou para Fábio. E você? Você também trabalha lá? Fábio não conseguia falar. A garganta estava fechada, apertada demais. Ele só conseguiu acenar que sim. Marina estendeu a mão para ele. Uma mãozinha pequena, frágil, fria demais. Então, obrigada. Obrigada por deixar eu ir. Quando Fábio segurou a mão dela, algo dentro dele se despedaçou. Ele apertou com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Eu sinto muito, ele conseguiu sussurrar. Por quê? Marina perguntou confusa. Porque eu destruí sua mãe. Porque eu fui cruel com seu pai. Porque eu quase tirei de você a única coisa que você pediu antes de... Mas Fábio não disse nada disso. Só balançou a cabeça. Nesse momento, a porta da frente se abriu. Augusto entrou carregando 2 sacolas de mercado. Quando viu Otávio e Fábio na sala, ele parou. As sacolas quase caíram das mãos. O que vocês estão fazendo aqui? A voz dele saiu baixa, controlada, mas havia raiva ali. Raiva contida. Otávio se levantou. Senhor Augusto, eu vim pessoalmente pedir desculpas pelo que aconteceu. E vim dizer que Marina vai ter o jantar de aniversário dela, no La Fontaine, com tudo que ela merece. Augusto olhou para o patrão, depois para Fábio, depois para a filha. Marina estava sorrindo, os olhos brilhando de alegria. Pai, eles vão deixar a gente ir. Eu vou conhecer o restaurante da mamãe. Augusto largou as sacolas no chão. Caminhou até a filha, ajoelhou ao lado do sofá, pegou a mão dela. Meu amor, dá licença um minutinho. Preciso conversar com esses senhores lá fora. Tá bom, pai. Augusto beijou a testa dela, se levantou e saiu. Otávio e Fábio o seguiram até o quintal pequeno dos fundos. Assim que a porta fechou, Augusto se virou e a máscara de calma caiu. Vocês viram o vídeo, viram a pressão nas redes sociais e agora vieram aqui fazer caridade. É isso? Não é caridade, Otávio começou. Então é o quê? Augusto o cortou. É pena? É medo de processo? Medo de perder cliente? É responsabilidade. Otávio respondeu firme. É assumir que falhamos com você, com sua esposa e com sua filha. Augusto passou a mão pelo rosto. Quando falou de novo, a voz saiu quebrada. Helena trabalhou 3 anos naquele restaurante. 3 anos dando o melhor dela.
E quando ela estava grávida, quando ela mais precisava, vocês jogaram ela fora como lixo. Fábio deu um passo à frente. As mãos tremiam. Fui eu quem demitiu ela. E eu carreguei isso todos esses anos sem nem saber o estrago que eu causei. Mas agora eu sei. E eu quero consertar. Consertar? Augusto riu. Mas era uma risada amarga, sem humor. Você acha que um jantar conserta? Você tirou o emprego da minha esposa. Ela entrou em depressão. Achou que era inútil. E quando Marina nasceu, ela trabalhou em 3, 4 lugares ao mesmo tempo, tentando provar para si mesma que tinha valor. Foi isso que a matou, o cansaço, a exaustão. Ela dirigindo de madrugada, voltando de um trabalho para outro e... A voz dele falhou. Ele virou de costas, os ombros tremendo. Fábio sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu sei que nada que eu faça vai trazer ela de volta. Eu sei que eu não mereço perdão, mas Marina merece. Ela merece ter esse momento, e eu vou fazer tudo para que seja perfeito. Augusto respirou fundo. Limpou os olhos. Quando se virou, havia uma dor tão profunda no rosto dele que Otávio teve que desviar o olhar. Quando eu fui até o restaurante ontem, Augusto disse devagar, não era só para pedir uma mesa, era para pedir perdão. Perdão para Helena. Porque eu prometi para ela, quando Marina nasceu, que nossa filha nunca ia passar pelo que ela passou, que nossa filha ia ter dignidade, respeito, e quando vocês me expulsaram daquele jeito, eu falhei com ela de novo. Otávio sentiu um nó na garganta. O senhor não falhou, nós falhamos, mas se o senhor deixar, a gente vai consertar. Não por nós, por Marina e pela memória de Helena. Augusto ficou em silêncio por um longo momento. Então assentiu devagar. Tudo bem, mas com uma condição. Qual? Otávio perguntou. Eu pago. Cada centavo. Não quero favor. Quero dignidade. Otávio estendeu a mão. Fechado. Eles apertaram as mãos. E naquele momento, algo mudou. Não era perdão, ainda não. Mas era o começo de algo. Talvez redenção. Talvez apenas a chance de fazer o certo. Quando voltaram para a sala, Marina estava dormindo no sofá, o caderno de desenhos caído no chão. Dona Celeste tinha coberto ela com cuidado. Fábio olhou para a menina, tão pequena, tão frágil, tão cheia de vida apesar de tudo, e jurou para si mesmo que aquele jantar seria inesquecível, porque Marina merecia, Helena merecia e Augusto merecia. Mas o que ninguém sabia ainda era que em menos de 48 horas algo aconteceria que mudaria tudo. Algo que transformaria aquele jantar de aniversário em muito mais do que uma refeição, em um milagre. Fábio não dormiu naquela noite. Ficou sentado na sala do apartamento vazio, luz apagada, olhando para o nada. A imagem de Marina desenhando a mãe não saía da cabeça. Aquela menininha frágil, sorrindo apesar de tudo, falando de Helena como se ela estivesse ali do lado. E ele, Fábio, tinha sido parte da destruição daquela família. Tinha jogado Helena fora como se ela não valesse nada. Quando o sol começou a raiar, ele já estava de pé, tomado banho, vestido. Chegou ao La Fontaine antes de qualquer funcionário. Subiu direto para o escritório de Otávio e bateu na porta. Entra! A voz cansada veio de dentro. Otávio também não tinha dormido. Estava sentado à mesa cercado de papéis, cardápios antigos espalhados por todo lado. Fotos do restaurante de anos atrás. Tô procurando alguma coisa que Helena tenha feito aqui, ele disse sem erguer os olhos. Alguma receita, alguma foto dela na cozinha, qualquer coisa que a gente possa usar para fazer esse jantar ser especial de verdade. Fábio sentou na cadeira em frente. Senhor Salles, eu quero que o senhor me demita. Otávio finalmente olhou para ele. O quê? Demite. Depois do jantar. Eu não mereço trabalhar aqui. Não depois do que eu fiz. Otávio largou os papéis. Fábio, você acha que se demitir resolve alguma coisa? Você acha que fugir apaga o que você fez? Não apaga, mas é o certo.
Errado. Otávio se inclinou para frente. O certo é você ficar e aprender e nunca mais repetir. Demissão é fácil, mudança é difícil. Eu quero ver você mudar. Fábio abaixou a cabeça. Não tinha resposta para aquilo. Agora me ajuda a achar alguma coisa sobre Helena, Otávio disse, voltando aos papéis. Eles vasculharam por horas, fotos antigas, arquivos de funcionários, cadernos de receitas que os chefes anteriores tinham deixado. Então, no fundo de uma gaveta empoeirada, Otávio encontrou um caderninho pequeno, capa de couro gasto, páginas amareladas. Na primeira página, escrito com letra delicada: Receitas da Helena, para levar para casa um dia. Fábio sentiu o coração apertar. Otávio abriu o caderno com cuidado como se fosse sagrado. E era. Cada página tinha uma receita escrita à mão. Risoto de fungo, nhoque de batata doce, tiramisu de café. Tudo com anotações nas margens. Marina vai amar isso, fazer para o Augusto no aniversário dele, testar com menos açúcar. Ela planejava cozinhar essas receitas para a família. Otávio sussurrou. Planejava levar essas coisas para casa, mas nunca teve chance. Fábio tocou numa das páginas, sentiu a textura do papel velho e imaginou Helena escrevendo aquilo, cheia de sonhos, cheia de planos. Sonhos que ele tinha ajudado a destruir. A gente vai fazer todas essas receitas, Fábio disse, a voz firme. No jantar de Marina, cada prato desse caderno. Vai ser como se Helena estivesse cozinhando para a filha dela. Otávio assentiu. Vou chamar os melhores chefes que já trabalharam aqui. Vou pedir para cada um fazer um prato. E vou fazer questão de que tudo seja exatamente como Helena escreveu. Eles desceram para a cozinha. O chefe atual, André, já estava preparando o almoço. Quando viu Otávio entrar com o caderninho, ele parou o que estava fazendo. André, preciso de você para as próximas 48 horas, Otávio disse. Preciso que você estude essas receitas e que faça cada uma delas como se sua vida dependesse disso. André pegou o caderno, abriu, leu. E quando viu as anotações de Helena, os olhos dele encheram de lágrimas. Eu lembro dela, a Helena. Ela era boa, muito boa, criativa e gentil. Quando eu era assistente aqui, ela me ensinou metade do que eu sei. Então você vai honrar ela, Otávio disse. Vai fazer essas receitas brilharem. Vou fazer mais que isso. André fechou o caderno e o apertou contra o peito. Vou fazer como se ela estivesse aqui do meu lado, me ensinando de novo. Durante todo aquele dia, o La Fontaine virou um caos controlado. Otávio ligou para fornecedores pedindo ingredientes especiais. Fábio reorganizou todas as reservas do restaurante, desmarcando mesas, realocando clientes. Alguns reclamaram. Outros, quando souberam o motivo, entenderam. Um casal até perguntou se podia mandar um presente para Marina. Lúcia, a garçonete, foi encarregada de preparar a decoração. Ela passou a tarde inteira colhendo flores frescas, montando arranjos, escolhendo a louça mais bonita do restaurante. E enquanto fazia isso, chorava baixinho. Chorava por Helena, por Marina, e por ter ficado calada quando devia ter falado. No fim da tarde, a campainha da porta de entrada tocou. Fábio foi atender. Do outro lado estava uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos vermelhos de tanto chorar. Eu sou Clarice, ela disse, irmã de Helena. Fábio sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Vi o vídeo, vi tudo. Clarice entrou sem esperar convite. E vim dizer que se vocês estão fazendo isso por pena, por marketing, por qualquer motivo que não seja genuíno, eu vou destruir esse lugar. Porque minha irmã merecia respeito, e a filha dela merece mais ainda. Otávio desceu as escadas nesse momento. A senhora é Clarice? Irmã de Helena? Sou. Entre, por favor. Preciso te mostrar uma coisa. Ele a levou até a cozinha. Mostrou o caderno de receitas. Mostrou os chefes trabalhando, testando cada prato, ajustando temperos, provando, ajustando de novo. Mostrou as flores que Lúcia estava arrumando. Mostrou a mesa que seria de Marina, posicionada no melhor lugar do salão,
com vista para a janela onde a luz da tarde entrava dourada. Clarice segurou o caderno com mãos trêmulas. Eu dei esse caderno para Helena quando ela começou a trabalhar aqui. Disse que um dia ela ia ser chefe, que ela ia abrir o próprio restaurante. A voz dela quebrou, mas ela nunca teve chance. Então a gente vai dar essa chance para Marina, Otávio disse. No aniversário dela, ela não vai só jantar aqui. Ela vai jantar o sonho da mãe dela. Clarice olhou nos olhos de Otávio, procurando mentira, procurando falsidade, e não encontrou. Só encontrou determinação e algo que parecia remorso. Minha sobrinha está morrendo, Clarice disse a voz baixa. Os médicos não falam, mas eu sei. Ela sabe. Todo mundo sabe. E ela não pede nada. Não reclama. Só queria isso, esse jantar, esse momento. E ela vai ter, Fábio disse, se aproximando. Eu prometo. Clarice olhou para ele. Você é o gerente que expulsou o Augusto? Fábio engoliu seco. Sou. Ela deu um passo para frente, e Fábio achou que ia levar um tapa. Mas ela só disse, a voz cortante como faca. Então você tem uma dívida com essa família. E uma dívida dessas não se paga com um jantar, se paga com mudança, de verdade. Eu sei, Fábio respondeu, e eu vou mudar, eu juro. Clarice ficou ali por mais 2 horas. Ajudou a escolher as músicas que tocariam durante o jantar. Contou histórias de Helena, de como ela cantava enquanto cozinhava, de como ela experimentava receitas novas em casa e fazia Augusto e Marina provarem, de como ela era luz, mesmo nos dias mais escuros. Quando ela foi embora, deixou um recado. Amanhã é véspera do aniversário. Marina sempre quis conhecer a cozinha de um restaurante de verdade. Se vocês realmente querem fazer isso direito, deixem ela entrar aqui. Deixem ela ver onde a mãe dela trabalhou. Deixem ela tocar nas panelas, sentir os cheiros. Isso vai significar mais para ela do que qualquer comida cara. Otávio e Fábio se entreolharam e souberam que ela estava certa. Naquela noite, Fábio ligou para Augusto. Amanhã, antes do jantar, a gente queria convidar Marina para conhecer a cozinha, ver onde a mãe dela trabalhou, se o senhor deixar. Do outro lado da linha, silêncio. Depois a voz de Augusto, embargada. Helena sempre quis trazer Marina aqui. Sempre quis mostrar para ela. Mas nunca teve coragem de voltar depois que foi demitida. Então a gente vai fazer isso por ela, Fábio disse. Amanhã, às 3 da tarde. Pode ser? Pode. Quando desligou, Fábio olhou em volta da cozinha vazia. Tudo estava preparado. As receitas testadas, a decoração perfeita, a mesa impecável. Mas algo ainda faltava. Ele pegou o caderno de Helena, folheou até a última página. E lá, escrito com letra pequena no canto, encontrou uma frase que fez ele parar de respirar. Meu maior sonho é ver Marina crescer feliz. E se um dia ela quiser cozinhar, quero que ela saiba. Cozinhar é amor, é cuidar, é fazer alguém se sentir especial. Nunca esqueça disso, minha filha. Fábio fechou o caderno, limpou as lágrimas. E soube que não importava o quanto eles se esforçassem, nunca seria o suficiente para compensar o que Helena perdeu. Mas eles tinham que tentar. Por Marina, por Helena. E por todas as vezes que julgaram alguém sem saber a história por trás. Faltavam menos de 24 horas para o aniversário, e ninguém fazia ideia de que o que estava por vir seria muito maior do que um simples jantar. 3 da tarde do dia seguinte. Augusto estacionou a caminhonete velha em frente ao La Fontaine. Marina estava no banco do passageiro, vestindo o único vestido bonito que tinha. Azul claro, com flores brancas bordadas. Era o vestido que Helena tinha feito para ela anos atrás. Já estava apertado nas mangas. Mas Marina insistiu em usar. É o vestido da mamãe, ela tinha dito. Tem que ser esse. Quando desceram do carro, Fábio estava esperando na porta. Ele tinha ensaiado o que ia dizer, tinha preparado um discurso, mas quando viu Marina sorrindo, segurando a mão do pai, todas as palavras sumiram. Ele só conseguiu sorrir de volta e dizer, bem-vinda, Marina. Obrigada por me deixar vir, ela respondeu, a voz animada, apesar da palidez no rosto.
Eu sempre quis conhecer esse lugar. Eles entraram. O restaurante estava vazio naquele horário, as mesas ainda sem toalha, as cadeiras empilhadas, luz do sol entrando pelas janelas enormes, criando listras douradas no chão de mármore. Marina parou no meio do salão e girou devagar, olhando tudo. Os olhos brilhavam. Minha mãe trabalhava aqui, ela sussurrou, mais para si mesma que para qualquer um. Ela andava por esses corredores todo dia. Ela via essas janelas, A voz dela falhou. Augusto apertou a mão da filha com mais força. Otávio apareceu vindo da cozinha, limpando as mãos num pano. Marina, que bom te ver. Vem, quero te mostrar uma coisa. Ele a guiou até a cozinha. Era enorme. Fogões industriais de um lado, bancadas de inox brilhando do outro, panelas penduradas no teto, cheiro de alho e ervas frescas no ar. Chefe André estava lá, junto com mais 3 cozinheiros, todos usando aventais brancos impecáveis. Quando Marina entrou, todos pararam de trabalhar. E então, como se tivessem combinado, bateram palmas, devagar, respeitosamente, como se estivessem recebendo realeza. Marina ficou vermelha, sem jeito. Por que vocês estão batendo palma? André se aproximou, ajoelhou na frente dela para ficar na altura dos olhos dela. Porque sua mãe foi uma das melhores cozinheiras que já passou por essa cozinha. E porque você é filha dela. Isso te torna especial aqui. Lágrimas brotaram nos olhos de Marina. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. André continuou. Ela trabalhava naquela bancada ali. Aqui está perto da janela. Dizia que gostava de ver a luz entrando enquanto cozinhava. Dizia que luz boa faz comida boa. Marina caminhou até a bancada. Passou os dedos pelo aço frio. Fechou os olhos. E por um segundo, Augusto podia jurar que viu Helena ali, de avental, sorrindo, cozinhando com aquelas mãos mágicas que Marina tinha desenhado. Quer fazer alguma coisa? André perguntou. Marina abriu os olhos. Fazer? Cozinhar. Aqui. Agora. Com a gente. O rosto dela se iluminou, mas logo a luz apagou. Eu não sei cozinhar direito. Meu pai que faz tudo em casa. Mas sua mãe sabia, André disse gentilmente. E eu aposto que ela te ensinou algumas coisas, mesmo sem você perceber. Marina pensou. Depois assentiu devagar. Ela me ensinou a fazer panquecas. A gente fazia todo sábado de manhã. Ela deixava eu mexer a massa. Então vamos fazer panquecas, André decidiu. Agora, aqui, nessa mesma cozinha onde sua mãe trabalhou. E assim, naquela tarde estranha e mágica, Marina fez panquecas na cozinha do La Fontaine. André trouxe os ingredientes. Outro cozinheiro separou as tigelas, e Marina, com mãos trêmulas mas determinadas, misturou farinha, ovos, leite. Augusto ficou encostado na parede, vendo a filha sorrir, vendo ela voltar a ser criança, mesmo que por alguns minutos. Quando a primeira panqueca ficou pronta, Marina provou. Fechou os olhos e sorriu. Tá igual a da mamãe. Fábio, que estava observando da porta, teve que sair. Não conseguia segurar as lágrimas. Ele foi até o banheiro, trancou a porta e chorou. Chorou por tudo que tinha destruído, por tudo que nunca poderia consertar. E pela menina de 12 anos que estava fazendo panquecas na cozinha, fingindo que a mãe ainda estava ali. Quando voltou, Marina estava sentada numa banqueta, comendo panqueca, conversando animada com os cozinheiros. Eles contavam histórias de Helena, de como ela cantava enquanto trabalhava, de como ela inventava apelidos para todo mundo, de como ela transformava qualquer dia ruim em dia bom só com a presença dela. Ela me chamava de meu raio de sol, Marina disse. Todo dia, desde que eu era bem pequena. Até o último dia. O último dia. As palavras ficaram suspensas no ar. Ninguém sabia o que dizer. Então, Otávio entrou carregando o caderno de receitas de Helena. Marina, eu queria te dar uma coisa. Ele entregou o caderno para ela. Marina abriu, viu a letra da mãe e soluçou. Não foi choro. Foi um soluço seco, dolorido, de quem perde o ar. Ela escreveu isso aqui, Otávio explicou.
receitas que ela criou, receitas que ela queria fazer para você. E amanhã, no seu aniversário, a gente vai preparar cada uma delas. Marina folheou o caderno com mãos trêmulas. Parou numa receita de bolo de chocolate. Na margem, Helena tinha escrito: "Pro aniversário de 12 anos da Marina, ela vai amar." Marina leu a frase uma vez, duas, três, e então olhou para o pai com olhos arregalados. "Pai, ela escreveu isso quando?" Augusto se aproximou. Leu e sentiu o coração parar. "Ela escreveu isso alguns meses antes de falecer. Você tinha 6 anos. Ela já estava planejando seu aniversário de 12. Marina apertou o caderno contra o peito e chorou. Chorou como não chorava há anos. Chorou pela mãe que planejou uma festa que nunca aconteceu. Pela mãe que escreveu receitas pensando num futuro que não viveu para ver. Pela mãe que, mesmo sabendo que talvez não estivesse lá, deixou amor escrito em cada página. Augusto abraçou a filha. André desviou o olhar. Os outros cozinheiros limparam os olhos discretamente. E Fábio, vendo aquilo, entendeu pela primeira vez o verdadeiro peso do que tinha feito. Não tinha destruído só um emprego, tinha destruído sonhos, planos futuros. Depois que Marina se acalmou, eles ficaram mais 1 hora na cozinha. Ela ajudou a decorar bolos, provou molhos, riu quando André fez uma piada boba. E por alguns momentos esqueceu que estava doente. Esqueceu que o tempo estava acabando. Foi só uma menina de 12 anos fazendo o que meninas de 12 anos deveriam fazer, sendo feliz. Quando chegou a hora de ir embora, Marina abraçou cada cozinheiro. Agradeceu e então se virou para Fábio. "Você foi grosso com meu pai naquele dia, né?" Fábio congelou. Não esperava que ela fosse tocar no assunto. "Fui, e eu sinto muito. Minha mãe sempre dizia que todo mundo merece uma segunda chance." Marina disse, a voz séria. Ela dizia que errar é humano, mas consertar é divino. Fábio ajoelhou na frente dela. "Eu não mereço segunda chance. Mas se você me der, eu prometo que vou passar o resto da vida tentando ser melhor." Marina estendeu a mão. Fábio apertou. E naquele aperto de mão, algo mudou. Não foi perdão completo, mas foi o começo. Quando Augusto e Marina foram embora, o sol já estava se pondo. Otávio, Fábio, André e toda a equipe ficaram na cozinha em silêncio. Amanhã seria o dia, o aniversário, o jantar, a última chance de fazer algo certo. "Tem uma coisa que eu não contei", André disse de repente. "Sobre Helena." Todos olharam para ele. Ela não foi só demitida grávida. Antes de sair, ela veio aqui na cozinha, sozinha, de madrugada, e deixou uma carta. Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope amarelado. "Eu guardei todos esses anos, não sabia o que fazer com ela." Otávio pegou o envelope. Abriu. Dentro, uma carta escrita à mão. Ele leu em voz alta: "Para quem encontrar isso, se um dia minha filha Marina vier a esse restaurante, por favor, tratem ela bem. Tratem ela como eu sempre quis ser tratada, com respeito, com carinho, com dignidade, porque ela é tudo para mim, e tudo que eu faço, faço pensando nela. Helena." O silêncio que caiu foi absoluto. Fábio sentiu as pernas fraquejarem. Helena tinha deixado aquela carta sabendo que talvez Marina um dia viesse. Tinha deixado um pedido, um último pedido, e eles quase tinham falhado. "Amanhã", Otávio disse, a voz firme mas embargada, "a gente vai cumprir o pedido dela, e vai ser perfeito, porque Helena merece, Marina merece, e a gente tem uma dívida para pagar." Todos concordaram. E naquela noite, cada um foi para casa carregando o peso daquela responsabilidade. Mas nenhum deles sabia que o dia seguinte traria muito mais do que um jantar. Traria uma despedida e um começo. 6 da manhã do dia do aniversário. O telefone de Augusto tocou. Ele acordou assustado, coração disparado. Ligações de madrugada nunca eram boas notícias. "Alô, senhor Augusto?" Era a voz de Dona Celeste, a vizinha. Ela estava chorando.
Marina acordou passando muito mal. Tá com febre alta. Tá fraca demais. Eu não sei o que fazer. Augusto pulou da cama. Correu para o quarto da filha. Marina estava deitada. O rosto pálido como cera, suor escorrendo pela testa. Os olhos dela estavam fechados, mas ela tremia. Marina, meu amor, acorda. Ele sussurrou, segurando a mão dela. A mão estava gelada. Ela abriu os olhos devagar. Tentou sorrir. Pai, é meu aniversário? É, meu amor, é seu aniversário. Então, a gente vai no jantar? Augusto sentiu um aperto no peito tão forte que quase não conseguiu respirar. Vamos, claro que vamos. Mas quando ele pegou o telefone para ligar para o médico, a mão tremeu tanto que quase derrubou o aparelho. 9 da manhã. Otávio chegou ao La Fontaine e encontrou toda a equipe já trabalhando. A decoração estava impecável, flores frescas em cada mesa, velas perfumadas. A mesa de Marina, posicionada perto da janela onde a luz da manhã entrava dourada, estava decorada como altar. Toalha branca bordada à mão, louça de porcelana pintada com flores, taças de cristal. Chefe André estava na cozinha desde as 5 da manhã. Tinha preparado metade das receitas do caderno de Helena. Risoto de fungo, nhoque de batata doce, molho de tomate fresco com manjericão, tudo exatamente como Helena tinha escrito. Cada medida, cada tempero, cada detalhe. Lúcia estava ajustando os arranjos de flores quando Fábio entrou. Ela parou, olhou para ele e pela primeira vez desde que tudo começou, ela falou o que estava entalado na garganta há dias. Eu devia ter feito alguma coisa naquele dia, quando você expulsou o Augusto. Eu vi. Eu sabia que estava errado, mas fiquei quieta. Fábio se aproximou. Eu também. A gente falha quando fica quieto, mas hoje a gente não vai ficar. Lúcia assentiu e voltou a arrumar as flores com uma determinação nova nos olhos. 10 da manhã. O celular de Otávio tocou. Era Augusto. A voz dele saiu embargada, quebrada. Marina teve uma crise essa manhã. Tá muito fraca. O médico disse que talvez não seja seguro ela sair de casa. Otávio fechou os olhos. Não podia ser. Não depois de tudo. O que você quer fazer? Ele perguntou. Silêncio do outro lado. Então Augusto respondeu, e havia uma dor na voz dele que cortava mais fundo que qualquer faca. Ela tá me pedindo para ir. Tá dizendo que é o único pedido que ela fez, que é o último aniversário dela. Ela sabe, Otávio. Ela sabe que o tempo tá acabando, e ela quer ter esse momento, mesmo que seja perigoso. Otávio sentiu as lágrimas queimarem. Então a gente faz acontecer, do jeito que for, mesmo que a gente tenha que levar o restaurante até ela. Houve uma pausa. Então Augusto disse algo que fez Otávio parar de respirar. Ela não quer que leve, ela quer vir. Ela disse que a mãe dela vinha trabalhar aqui todo dia mesmo cansada, mesmo grávida, mesmo doente, porque esse lugar significava alguma coisa, e ela quer sentir isso também. Mesmo que seja a última coisa que ela faça. 12:00. Uma van médica parou em frente ao La Fontaine. A porta traseira se abriu e Marina saiu, amparada pelo pai de um lado e por uma enfermeira do outro. Ela estava usando o vestido azul com flores brancas. O cabelo estava penteado com uma tiara simples, mas o rosto estava pálido demais. Os olhos fundos demais. Cada passo parecia custar uma eternidade. Quando ela viu o restaurante, sorriu. Um sorriso fraco, mas verdadeiro. Fábio estava na porta esperando. Quando viu Marina, ele teve que morder o lábio para não chorar. Ela estava tão frágil, tão pequena. Mas nos olhos dela havia uma luz, uma determinação, uma vontade de viver aquele momento que era maior que a doença. Bem-vinda, Marina, ele disse, a voz firme mesmo com as lágrimas ameaçando cair. Seu aniversário começou. Ela entrou. E quando viu a decoração, as flores, a mesa preparada, os olhos dela se encheram de lágrimas. É tudo para mim? Tudo, Otávio respondeu se aproximando. Cada flor,
cada detalhe, cada prato que a gente vai servir. Marina caminhou devagar até a mesa. Sentou na cadeira com cuidado. Tocou na louça. Passou os dedos pela toalha bordada. E então olhou pela janela, para a luz dourada que entrava exatamente como o chefe André tinha dito que entrava na bancada onde Helena trabalhava. Minha mãe via essa luz todo dia, ela sussurrou. Via, Augusto confirmou, sentando ao lado dela. E ela a amava. Nesse momento, a porta do restaurante se abriu. E Clarice entrou. A tia de Marina, a irmã de Helena. Ela estava usando um vestido simples, cabelos presos, mas carregava uma caixa nas mãos. Desculpa o atraso, ela disse, a voz embargada. Eu estava procurando uma coisa. Ela se aproximou de Marina e abriu a caixa. Dentro havia um avental, velho, manchado, com o nome Helena bordado no bolso. Esse era o avental da sua mãe, o que ela usava quando trabalhava aqui. Eu guardei depois que ela partiu, e eu acho que ela ia querer que você tivesse. Marina pegou o avental com mãos trêmulas, abraçou contra o peito e chorou. Chorou pela mãe que não estava ali, pela mãe que tinha sonhado com esse dia, pela mãe que tinha deixado tanto amor para trás. Augusto abraçou a filha. Clarice se juntou a eles, e ali, naquele restaurante que tinha sido palco de tanta dor, aconteceu algo que ninguém esperava. A porta da cozinha se abriu e chefe André saiu carregando o primeiro prato. Risoto de fungo, fumegante, perfumado, exatamente como Helena tinha escrito no caderno. Primeira receita da sua mãe, ele disse, colocando o prato na frente de Marina com uma reverência que parecia religiosa. Marina olhou para o prato, respirou o cheiro, pegou o garfo, provou e fechou os olhos. Tá igual, ela sussurrou. Não sei como, mas tá igual ao que ela fazia em casa. Chefe André sorriu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque eu segui cada palavra que ela escreveu, cada segredo, cada toque dela tá aqui. E então começou, prato após prato, receita após receita, cada uma preparada com amor, com respeito, com a memória de Helena guiando cada movimento. Marina comeu devagar, saboreando, sorrindo, às vezes chorando, mas sempre feliz. E enquanto ela comia, o sol foi se movendo no céu. A luz pela janela foi mudando de dourada para alaranjada, e o restaurante inteiro parecia suspenso no tempo, como se aquele momento fosse eterno. Lúcia servia os pratos com lágrimas nos olhos. Fábio ficou o tempo todo perto da mesa, pronto para ajudar em qualquer coisa. Otávio observava de longe, o coração apertado, sabendo que estava testemunhando algo sagrado. E Marina, a menininha de 12 anos que só queria um jantar, estava vivendo o sonho que a mãe dela nunca conseguiu realizar. Quando o último prato foi servido, o bolo de chocolate que Helena tinha planejado anos atrás, Marina olhou para todos ao redor, para o pai, para a tia, para a equipe do restaurante, e disse algo que ninguém jamais esqueceria. Minha mãe tá aqui. Eu sinto. Ela tá aqui com a gente, e ela tá feliz. E naquele momento, enquanto as velas do bolo eram acesas, enquanto todos cantavam parabéns, enquanto Marina sorria com uma alegria que parecia impossível, algo mudou. Não foi milagre médico. Foi milagre humano. O milagre de pessoas escolhendo fazer o certo, de escolhendo honrar, de escolhendo amar. E esse milagre Marina levaria consigo, para o tempo que restasse e para a eternidade. 3 semanas depois do aniversário, Augusto voltou ao La Fontaine. Ele não estava sozinho. Trazia uma pasta de couro marrom debaixo do braço e um sorriso cansado no rosto. Otávio o recebeu na porta. Os dois se abraçaram. Não falaram nada por alguns segundos. Não precisavam. Tudo já estava dito naquele abraço. Como ela está? Otávio perguntou quando se separaram. Augusto respirou fundo. Melhor. Muito melhor, na verdade. Os médicos não entendem. Diziam que ela tinha dias, mas faz 3 semanas e ela tá mais forte, tá comendo, tá sorrindo, tá vivendo. Ela fez uma coisa que os médicos não conseguem medir.
Otávio disse. Ela teve esperança, e esperança cura de jeitos que remédio não consegue. Augusto assentiu, abriu a pasta, tirou uma foto. Era de Marina no dia do aniversário. Ela estava na mesa, sorrindo, o avental da mãe ao lado dela, velas do bolo acesas refletindo luz nos olhos. Eu queria te dar isso, Augusto disse, entregando a foto. Para você lembrar. Lembrar do que vocês fizeram. Não só o jantar, mas a dignidade, o respeito, a humanidade. Otávio pegou a foto com mãos trêmulas. Posso colocar aqui no restaurante? Ela ia gostar. A foto foi emoldurada e pendurada na parede perto da entrada. Embaixo, uma placa pequena, em homenagem a Helena Ribeiro, que ensinou que cozinhar é amor, e a Marina, que nos ensinou que viver é nunca desistir. Fábio não era mais o mesmo homem. Isso todo mundo via. Ele chegava mais cedo, saía mais tarde, cumprimentava cada funcionário pelo nome, perguntava como estavam, ouvia as respostas. E quando clientes chegavam, ele não olhava mais para a roupa deles, olhava para os olhos. Tratava todos com o mesmo respeito. Rico, pobre, elegante ou simples. Todos eram bem-vindos. Um dia, um homem de roupas surradas entrou no restaurante. Fábio sentiu o estômago apertar. A memória de Augusto voltou como um soco, mas dessa vez ele não hesitou. Boa noite, senhor. Posso ajudar? O homem pareceu surpreso. Eu queria saber se vocês têm mesa disponível. Temos sim, me acompanha. Fábio o guiou até uma mesa boa. Não a mais escondida, não a pior. Uma mesa boa, com vista para a janela. O homem sentou, ainda desconfiado. Vocês não vão me pedir para sair? Fábio balançou a cabeça. Aqui todo mundo é bem-vindo, sempre. Quando ele se afastou, Lúcia se aproximou. Eu vi o que você fez. Fiquei orgulhosa. Fábio sorriu. Eu aprendi. Do jeito mais difícil, mas aprendi. Lúcia tinha mudado também. Ela não era mais a garçonete que ficava calada quando via injustiça. Agora, quando via alguém sendo maltratado, ela falava, defendia, protegia. E outros funcionários seguiram o exemplo dela. O La Fontaine tinha se transformado. Não era mais só um restaurante de luxo, era um lugar onde humanidade importava mais que dinheiro. 6 meses depois do aniversário, Marina voltou ao restaurante. Dessa vez ela não estava fraca, não estava pálida, estava sorrindo, o rosto cheio de cor, os olhos brilhantes. Os médicos ainda não entendiam. Chamavam de remissão espontânea, chamavam de sorte, chamavam de mistério da medicina. Mas Augusto sabia a verdade. Não foi só sorte, foi amor, foi propósito. Foi a vontade de viver aquele jantar que deu a ela forças para continuar lutando. Quando ela entrou, a equipe inteira parou de trabalhar e aplaudiu. Marina ficou vermelha, envergonhada, mas sorrindo. Chefe André saiu da cozinha carregando um bolo. Feliz meio aniversário, Marina. Ela riu. Meio aniversário? 6 meses desde o dia mais importante que esse restaurante já teve. A gente comemora isso. Marina soprou as velas. E quando cortaram o bolo, ela reparou em algo. Era a mesma receita que Helena tinha escrito no caderno. A mesma que ela tinha comido no aniversário de 12 anos. Vocês guardaram a receita? Guardamos todas, Otávio disse. E toda semana a gente faz uma delas, para lembrar da sua mãe e para lembrar do que ela nos ensinou. Marina limpou as lágrimas. O que ela ensinou? Que comida não é só comida, chefe André respondeu. É amor, é memória, é conexão. Sua mãe sabia disso e agora a gente também sabe. 1 ano depois, Augusto voltou ao La Fontaine. Mas dessa vez não era visita social. Ele tinha um pedido. Marina quer fazer uma coisa, ele disse, sentado no escritório de Otávio. Ela quer criar um fundo, com o nome da mãe, para ajudar famílias que estão passando pelo que a gente passou. Pessoas que perderam emprego injustamente. Crianças que estão doentes e precisam de apoio. E ela quer que o La Fontaine seja parte disso. Otávio não hesitou. O que você precisa?
Uma porcentagem dos lucros, todo mês, para alimentar o fundo. Você tem, Otávio disse imediatamente. 10% de tudo que a gente fatura vai para o Fundo Helena Ribeiro. Sem discussão. E assim nasceu o Fundo Helena. Nos anos seguintes, ele ajudou centenas de famílias, pagou contas médicas, deu comida para quem tinha fome, deu dignidade para quem tinha perdido tudo. E Marina, mesmo ainda lutando contra a condição dela, estava lá. Visitava as famílias, conversava, ouvia, amava, porque ela tinha aprendido com a mãe e tinha aprendido naquele jantar que amar é a única coisa que realmente importa. 5 anos depois do dia em que Augusto foi expulso do La Fontaine, ele voltou lá mais uma vez. Marina estava com ele, agora com 17 anos. Mais forte, mais saudável. Os médicos finalmente tinham admitido. Ela tinha vencido. A condição estava em remissão completa. Eles não sabiam explicar, mas ela estava viva. E ela tinha decidido uma coisa. Eu quero trabalhar aqui, ela disse para Otávio. Quero aprender a cozinhar, como minha mãe. Quero continuar o legado dela. Otávio olhou para Augusto. Augusto assentiu, os olhos cheios de lágrimas orgulhosas. Você tem uma vaga, Otávio disse. Sempre teve, desde o dia que você nasceu. E assim, Marina começou a trabalhar no La Fontaine, na mesma cozinha onde a mãe tinha trabalhado. Na mesma bancada, perto da janela, onde a luz entrava dourada. Ela usava o avental de Helena, cozinhava as receitas dela. E todo dia, antes de começar, ela tocava no caderno velho de receitas e sussurrava. Obrigada, mãe, por tudo. Fábio nunca se esqueceu daquele dia. Nunca se esqueceu do homem que ele expulsou, da menina que ele quase impediu de realizar o último sonho. Ele carregava aquilo como lição, como responsabilidade, como lembrança de que cada pessoa que cruza nossa porta carrega uma história. E nós nunca sabemos o peso dessa história até ouvirmos. E ele fez questão de ensinar isso para cada funcionário novo que entrava. Nunca julgue pela aparência. Nunca meça o valor de alguém pelo preço da roupa, porque a pessoa mais simples pode carregar a história mais profunda. E a gente não está aqui só para servir comida. A gente está aqui para servir dignidade. 10 anos depois, Augusto faleceu. De velho, de cansado, mas de feliz. Ele viu a filha crescer, viu ela se formar, viu ela se tornar chefe, viu ela casar, viu ela construir a vida que Helena tinha sonhado. No funeral, Marina leu uma carta. Uma carta que Helena tinha deixado no caderno de receitas, escondida na última página. Uma carta que só foi descoberta anos depois. Marina, meu amor, se você está lendo isso, significa que eu não estou mais aí, e eu sinto muito por não poder te ver crescer. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Você é meu maior orgulho. Minha maior receita, o prato mais perfeito que eu já fiz. E não importa o que aconteça, lembre-se, você é feita de amor. E amor nunca morre. Amor continua. Em cada sorriso, em cada abraço, em cada refeição compartilhada. Viva, minha filha, viva com tudo que você tem. E quando você cozinhar, lembre-se, você está cozinhando amor. E isso é tudo que importa. Sua mãe, para sempre. Não tinha olho seco no velório. E naquele dia, todos entenderam. A história nunca foi sobre um jantar. Foi sobre dignidade, sobre segundas chances, sobre nunca desistir. E sobre o poder transformador de tratar cada pessoa como se ela importasse. Porque ela importa, sempre importou e sempre vai importar.